Que bom que você está aqui com a gente para falar um pouco sobre vínculos da alma, o amor que cura. Nós vamos falar hoje sobre hipnoterapia regressiva sistêmica. O que é isso? É uma abordagem fenomenológica sistêmica bastante semelhante à constelação familiar de Bert Hellinger, na sua formação inicial. Mas nele nós vamos incluir, além da herança familiar, que o Bert fala tão bem, a herança espiritual, que para alguns se trata de vidas passadas, para outros do material do inconsciente coletivo, dos arquétipos que Jung fala tanto. O que é uma abordagem fenomenológica sistêmica? É uma abordagem onde a gente monta um sistema e observa os fenômenos que acontecem. Então, para você entender melhor, uma pessoa coloca o problema que ela está passando. O terapeuta pede que ela escolha entre as pessoas presentes e, preferencialmente, alguém que não a conheça, alguém para representar aquele problema. Vamos supor que é uma mulher que está com câncer de mama. Então ela escolhe alguém para representá-la, alguém para representar o câncer de mama. E ela posiciona essas pessoas no centro da sala. E ela se senta e observa o que acontece, qual é o fenômeno que acontece. E aí essas pessoas começam a se relacionar e a gente observa o que está ali por trás. Pode ser uma herança familiar, uma herança sistêmica, ou pode ser uma herança espiritual quando a gente trabalha com vínculos da alma. A gente usa também o teste muscular, que é a cinesiologia quântica, e conceitos transpessoais para a gente poder olhar com novos olhos questões de saúde, de trabalho, de relacionamento. O que é o teste muscular e para que eu normalmente o uso? Às vezes a pessoa traz uma questão e fica confuso se a questão é uma questão profissional ou de trabalho. Se eu coloco uma determinada doença ou outra, eu posso gastar um tempo conversando com essa pessoa e saber o que veio primeiro, o que tem prioridade, o que seria mais interessante, mais benéfico para trabalhar. Mas eu posso também usar o teste muscular e ver, através dos movimentos do corpo dela, qual é a prioridade, o que vai trazer um melhor resultado. Qual é a indicação? A indicação típica de qualquer hipnoterapia regressiva. E são situações que nos paralisam, são situações que se repetem, são situações que não fazem nenhum sentido e estão totalmente fora do contexto. Quais são os instrumentos que nós utilizamos? O primeiro instrumento é a hipnoterapia regressiva. Afinal de contas, a gente está aqui num congresso de hipnoterapia regressiva falando de outras abordagens associadas. A gente usa as leis ou ordens do amor, que eu já vou explicar para você, que é o que Bert Hellinger usa para nortear essa ordenação. A gente usa também a cinesiologia quântica, que eu acabei de falar para vocês, que eu uso para poder fazer seleção. Na realidade, a cinesiologia é um método que eu utilizo há muitos anos, e quando eu estava fazendo uma constelação familiar, apareceu uma coisa muito inusitada, que era bem claro um filho não nascido, uma criança abortada, e a representante dizia: eu nunca fiz um aborto. Então eu perguntei para a cliente falou a mesma coisa: eu nunca fiz um aborto. E a pessoa que
caiu no chão durante a constelação e falou: "Fez sim, você me matou". E aí eu peguei e testei. E eu falei: "Isso não foi ela". Eu testei, foi um antepassado? Isso é uma história de um antepassado? Não. Isso é uma história de uma vida passada? Sim. E aí eu fiz com que as pessoas que estavam presentes dessem um passo atrás para voltar no tempo. E aí trabalhei como se fosse uma terapia regressiva, que a gente está cansado de saber como trabalha. Só que no final eu usei as leis do amor para harmonizar todo o sistema. Eu já vou explicar para vocês. Qual é o fundamento disso tudo? O fundamento é a teoria do sistema. Né? O que fala a teoria dos sistemas? Fala que todas as partes têm igual importância para que o sistema funcione. Vamos ver um relógio. Se faltar um pinozinho, um parafusozinho, ele para de funcionar. Então, aquele parafusozinho minúsculo lá dentro é tão importante quanto qualquer outra peça. A outra coisa que a gente fala aqui que é fundamental é a ressonância mórfica. Né? Todo mundo conhece aqui os campos mórficos que o Sheldrake fala e dessa questão da gente estar na mesma vibração, da gente estar no mesmo campo de informação, ressonando com aquele campo. Depois, a questão da resolução fenomenológica. A gente observa o que está acontecendo e simplesmente acompanha. A gente que trabalha com hipnoterapia regressiva sabe que a gente está ali tipo um detetive, olhando, pesquisando, vendo os sinais para ver onde a gente vai, a gente segue o cliente. E aqui a gente segue não só o cliente, mas todo o sistema. Então a gente foca no pequeno, desfoca para o maior, a gente volta a olhar para o pequeno, volta a olhar para o todo, até encontrar essa resolução que facilite, que harmonize todo o sistema. A gente vai ordenar e curar essa herança horizontal com toda a técnica, com toda a metodologia da constelação familiar, e a gente vai ordenar e curar a herança espiritual com a técnica e com a metodologia da hipnoterapia regressiva. Perceba que a maneira como eu trabalho no horizontal é totalmente diferente da maneira como eu trabalho no vertical. Eu não estou misturando duas técnicas que não podem ser misturadas. Eu estou integrando. Na hora que eu observo o fenômeno, eu percebo se eu estou na horizontal ou se eu estou na vertical. E aí eu vou usar todas as técnicas que você conhece, do Vogler, do Hans, seja lá quem for o autor que você segue, seja lá como você aprendeu a fazer o trabalho de hipnoterapia, e a gente se encontra um emaranhado ali, a gente vai desfazer esse emaranhado usando os conhecimentos e as técnicas do Bert Hellinger, ok? Então, como é que eu faço isso? Começou com trabalho em grupo e é fantástico fazer isso num trabalho em grupo, principalmente para quem é extrovertido e que funciona mais olhando para fora e a pessoa pode ver aquilo que está acontecendo dentro dela sendo representado ali aos olhos de todos. E isso às vezes pode ser um problema para quem é muito tímido, porque extrovertido pode ser tímido, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? E foi assim que surgiu essa técnica, mas ela também pode ser realizada num trabalho individual, e nesse trabalho individual a gente usa a visualização. Ah, o bonequinho, não. O bonequinho, é muito difícil fazer vínculos da alma com bonequinho. Fazer constelação familiar com bonequinho é bem legal, mas vínculos da alma é mais difícil. O que acontece às vezes é num trabalho regressivo, e tem lá uma confusão, digamos, da filha com o pai. O pai
num ataque de fúria, mata a criança, e a gente já viu isso em várias regressões. Então, a gente vai harmonizar esse sistema. Como? Com o mesmo método que você está usando de visualização, de regressão, só que a finalização é um pouco diferente. E uma coisa que eu acho extremamente útil é o trabalho individual com o coterapeuta ou coterapeutas. Né? Quando a gente estava fazendo a nossa formação, os alunos estavam comigo na sala de aula. Na sala de atendimento, desculpe, na sala de aula também, é lógico. Mas eu atendia na sexta-feira e os alunos iam assistir como coterapeutas. Então, algumas vezes eu falava para a pessoa, feche os olhos, eu vou contar até 3 e você vai voltar e tal, não sei o que, o tradicional. E outras vezes eu falava, escolhe alguém para representar você, alguém para representar sua mãe, alguém para representar sua doença, alguém para representar seu chefe, dependendo da questão que estava sendo trabalhada. E aí eram pessoas assim com muita experiência, então elas entravam no personagem muito rapidamente e rapidamente elas conseguiam ir para vertical, voltar para horizontal, ir para vertical. Era muito fácil de trabalhar com o coterapeuta. Isso num trabalho individual no teu consultório, porque é muito legal e muito importante você ter alguns coterapeutas. Vamos supor que eu estou empacada e eu não consigo avançar com aquele cliente. O cliente já não consegue mais regredir. Quando ele regride, ele vai para um lugar, para outro, mas nunca vai para o foco, porque às vezes é muito doloroso. Imagina que eu tenha sido um estuprador numa vida passada, ou imagina que eu tenha feito um pacto de magia negra e eu vou ter que encontrar com aquele cara com quem eu fiz esse pacto. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho barreiras para chegar lá. Né? Então, se eu usar um coterapeuta, vai ser muito mais fácil, porque o teu cliente não vai precisar ir nesses lugares, o coterapeuta vai e você vai trabalhar com o coterapeuta, o teu cliente assistindo. É um instrumento muito bom para gente na hora que começa a ficar arrastado. E eu não estou falando aquele arrastado do hangover, não. Eu estou falando uma pessoa que vai bem, bem, bem e de repente, tum, dá uma parada na progressão porque não consegue chegar lá. Fica rodando em círculos com medo de queimar a língua na sopa quente. Então, o que nos paralisa? Você já sabe o que nos paralisa, né? Eu só estou repetindo aqui aquilo que todo mundo já sabe, né? São aquelas coisas que estão nos mantendo preso à crosta terrestre. A gente morre, mas não consegue seguir para o mundo espiritual, né? E o que nos paralisa hoje? É a mesma coisa. Por isso eu atraí por ressonância mórfica esses personagens passados, essas vidas passadas. O que está nos impedindo de seguir? Eu acho assim, fundamental trabalhar com o sentimento, com o evento, com a situação que lá no passado pode ter sido outra, mas que o sentimento que eu senti, embora em outro contexto, é o mesmo que eu estou sentindo hoje. Eu acho absolutamente desnecessário, criminoso e prejudicial trabalhar pessoas e não fatos e sentimentos. Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, meu problema com a minha mãe já vem de longa data, pelo amor de Deus. Entendeu? No Egito, ela me entregou lá para o faraó para eu ser enterrada dentro da pirâmide. Entendeu? Então, desde aquela época que ela vem me pressionando. Para tudo, para já. Não relacione as pessoas do passado com as pessoas do agora. Relacione o sentimento do passado com o sentimento do agora. Esta pessoa tem uma ressonância com aquela pessoa lá que te entregou para o faraó, tudo bem. Mas
A sua mãe tem uma energia muito parecida com aquela pessoa, mas ela não é aquela pessoa. Porque senão, em vez da gente melhorar, a gente aumenta as rusgas. Ah, meu chefe, na outra vida ele me matou, agora tá fazendo o mesmo. Só que para não ser preso, que agora ele já não é mais o rei, né? Ele só é o chefe. Ele faz dessa forma. Por favor, gente, vamos trabalhar o sentimento. Isso é muito importante, a gente separar muito as pessoas do fato que está sendo trabalhado. Não é aquele negócio, olha no olho, vê quem é. Por favor, não faz isso porque não é necessário. Não é necessário. Então, o que está nos paralisando? O que está nos paralisando, o que está te paralisando é o medo. Esse é o rei, né? Ele congela a gente. A culpa, nossa, essa também congela. A vergonha, o castigo, eu continuo repetindo aquele castigo. A responsabilidade, às vezes, por coisa que eu nem sou responsável. Ou não assumir responsabilidade por aquilo que eu sou de fato responsável. A vingança, nossa, a criatura me humilhou, me pisou, não sei o que, agora vai ver, eu vou atrás. O ódio ou o amor, porque o ódio e o amor são a mesma coisa. Né? Uma vez eu peguei uma pessoa numa regressão, isso foi bem interessante, era um rapaz nessa encarnação atual autista e com toque, e aí a gente foi imediatamente, isso a gente estava fazendo em grupo, né? Era uma vínculos da alma, e aí ele automaticamente regrediu para uma vida passada em que ele foi traído pela mulher e ele matou a mulher. E essa mulher, né? Ele falou que matava de novo. A gente fez eles saírem do corpo físico e ir para o mundo espiritual. E eu falei, olha para ela. Você não tem o direito de tirar a vida dela. E ele falava, tirei e tiro quantas vezes vier, porque ela merece morrer. Eu falei, quem é você, cara, para fazer um negócio desse e tal? E ela merece morrer quantas vezes for. Eu falei, peraí, você tem muito ódio dela, né? Tenho, eu odeio ela. Eu falei, isso é legal. Isso é muito bom, porque esse ódio tão grande só pode vir de um amor muito grande. Eu vou contar até 3 e os 2 vão para essa época em que você a amava muito. 3, 2, 1. E aí quando a gente foi para essa época, a mudança, gente, nem a Fernanda Montenegro era capaz de fazer aquilo que aquela moça fez. Porque a fisionomia mudou, a voz mudou, tudo mudou. E ela fala assim, mamãe, eu amo você. E a mãe, que na outra vida era a mulher que traiu aquele homem, ela falava assim, tira essa criança de perto de mim, eu não quero esse bastardo. E a criança parecia que tinha alguma deficiência mental, né? Então era um amor enorme que ela teve por essa mãe, um desejo enorme, como qualquer criança tem pela mãe, e a mãe rejeitou. E ficou isso muito tempo. E depois, quando a gente foi voltando, a gente voltou em outras encarnações que houve esse conflito de amor e ódio, de desejo e rejeição. Até que ele pôde entender, voltar naquele homem que matou a mulher que o traiu e falar, agora eu entendo porque eu te odiava tanto e porque eu te amei tanto, mas isso ficou lá atrás e nós agora estamos quites. Né? Você não é a minha mãe que me abandonou, você foi só a minha esposa que me traiu. Você foi leviana, mas eu não tinha o direito de tirar a sua vida. Né? Eu estava cego por uma coisa do passado, eu estava emaranhado com um passado muito distante. Agora eu entendo.
né, que o que eu fiz não era certo. E pronto, né, resolveu ali. Esse rapaz não estava presente, foi a madrasta dele que trouxe a situação, porque ele estava falando em se matar o tempo todo, já estava sem trabalhar há uns 3 anos, e com menos de 4 meses ele voltou a trabalhar, depois arrumou uma namorada, deu uma equilibrada, foi uma sessão que ele nem soube o que aconteceu. Né? Foi muito, muito interessante. Eu não costumo fazer isso, mas eu usei o teste muscular e podia ser feito, e era muito bom que fosse feito, era o melhor para todos que estavam presentes de poder participar, porque na constelação todo mundo é beneficiado, porque todo mundo está dentro desse campo mórfico, né? Então foi assim, muito bonito para as pessoas entenderem como funciona os vínculos da alma, e foi uma solução para um rapaz que nem soube que foi constelado algum dia, né? Tudo ótimo. Seguindo aqui, eu quero sempre mais. Então, como eu nunca estou satisfeita, eu morro e continuo presa na crosta terrestre, porque nada foi o suficiente. Eu posso estar apegada à família, às pessoas, eu posso estar apegada às coisas ou determinadas situações que eu acho que eu tenho que terminar. Eu posso estar apegada ao meu dinheiro, o que vão fazer com isso? Eu não quero deixar meu dinheiro para essa gente. Eu posso estar muito triste e não ter força. A tristeza pesa para baixo e não ter leveza para seguir para o mundo espiritual. Eu posso estar decepcionado com as pessoas, com a vida, com alguém especificamente. Eu posso estar preso na dor e nem percebo que desencarnei. Eu posso estar preso a uma doença crônica e eu nem vejo também a passagem. Eu posso estar ligada a alguma perda que dói muito, com saudade de alguma coisa. Posso estar até com depressão. Agora, em casos mais fortes, pode ter algum juramento que eu não posso quebrar e por isso eu não sigo. Pode ter alianças, pode ter pactos, pode ter votos. Todas essas coisas me mantêm preso aqui, inclusive a questão de perseguição, de eu estar sendo perseguido, eu ter que perseguir alguém. Então, são fatos que a gente vê, são emoções que a gente vê, são situações que a gente vê todos os dias no consultório. A única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é uma abordagem um pouquinho diferente na finalização do processo. Então, como é que a gente interrompe esse ciclo? Descobrindo qual é a teia invisível, né, que está emaranhada esse povo todo, através desse desenho vivo e sensorial da família, do trabalho, do sistema físico orgânico, ou de uma questão que está paralisando o meu cliente e impedindo que ele acenda uma luz, né, para que ele possa ver e entender e redirecionar a energia do amor. Ele está cego, ele não consegue ver, ele vê sempre uma coisa lá de trás, porque ele está emaranhado nessa teia invisível. Então, quando eu monto o sistema, quer seja com outras pessoas, quer seja dentro da própria mente do indivíduo, é como se uma luz acendesse e ele pudesse ver, ele pudesse entender, ele pudesse redirecionar tudo aquilo. Então aqui eu tenho uma menina recém-nascida e o Freud diz que é o inconsciente dela que vai fazer com que ela tome todas as decisões na vida. Lembra? Aquele famoso iceberg. Só que tem mais coisas do que isso. É o que Jung fala quando ele nos fala do inconsciente coletivo. E aí chega Bert Hellinger falando de um inconsciente familiar. Para Hellinger, agora não, mudou bastante, né? Mas eu fiz há 20 anos atrás a formação e ele dizia que tudo vinha das mulheres da minha família, dos homens da minha família, das histórias da minha família que ficaram inacabados, pessoas que foram excluídas, pessoas que saíram daquelas leis, né, daquelas ordens, e aí houve um desequilíbrio na família que quem chega depois vai precisar equilibrar. Existe uma alma da família,
né, que é diferente da minha alma individual. Existe uma consciência familiar que é diferente da minha consciência individual, que busca e cobra esse equilíbrio. Mas essa herança genética, né, ela não é só genética, ela é genética e sistêmica. Bem, eu sei que eu sou 50% papai, 50% mamãe geneticamente. Mas a mamãe não é a mamãe. Não é o filmezinho lá do... Como é que era aquele? Não, não é a mamãe. Eu esqueci. Mas ela vem com uma herança do vovô e da vovó. E o papai também não é só o papai. Ele também vem com essa herança do vovô e da vovó. Mas se fossem só eles, ainda estava bom, né? Primeira geração, segunda geração, 3 pessoas de um lado, 3 do outro, mas não. Vêm os meus bisavós, mas da minha avó, né? Materna, mas vêm os bisavós, pais do meu avô. Opa, já aumentou aqui. Mas vêm os pais da minha bisavó, os pais do meu bisavô, e os pais da bisavó do outro lado, os pais do bisavô. E se não bastasse desse lado aqui, ó, também vem esse bando de gente. E eu tô indo aqui só até a 5ª geração, né? A neném é a primeira, eu sou a primeira geração, meus pais a segunda, meus avós a terceira, e até 7 gerações pode trazer influência. Então, quando essa menina cresce e se transforma numa executiva, ela vem com essa bagagem toda. Tudo aquilo que não foi resolvido é herança dela. Para ela, ou para a irmãzinha dela, ou para alguém da família, para os mais novos equilibrarem e resolverem. Então, agora a gente vai falar da nossa, vender nosso peixe aqui, né? Se essa menina é resultado dessa herança genética, o que acontece se ela tiver uma irmãzinha gêmea com a mesma carga genética? Então, elas vão ter uma vida absolutamente idêntica. Não, claro que não, né? A gente está cansado de ver que os gêmeos, mesmo idênticos, têm vidas diferentes, porque tem uma herança espiritual. Então, essa menina tem esta herança espiritual, esse é o eu superior dela, ela traz essa bagagem espiritual e essa traz uma outra bagagem espiritual, totalmente diferente. O eu de cura de um é diferente do eu de cura da outra. Então, vamos ver uma delas, a nossa executiva, que eu vou chamar de personagem atual para a gente ter, assim, o mesmo vocabulário e entender bem o que eu gostaria que você entendesse. E aqui tá a alma, que eu vou chamar de ator. Aquela parte que vem ao centro da Terra, vem ao plano da Terra e vai viver esse personagem dessa executiva. Só que em outras épocas esse ator viveu um feitor, que eu vou chamar de personagem passado, ok? Porque ele viveu também esse mago, e viveu também essa grávida aqui com o bebê, e viveu também essa bailarina. Só que esses são personagens passados. E o personagem passado, o que aconteceu com ele? Morreu. Só que não, né? Ele morreu fisicamente, mas o que aconteceu? Ele se desconectou do ator e ficou preso na crosta terrestre. Eu chamo de umbral. Umbral é aquela parte ali da porta, né, que não é nem o corredor, nem a sala. É o umbral, é a divisão. Ele não está mais no mundo físico, porque não tem um corpo físico, mas não seguiu para o mundo espiritual, porque ele estava preso por rancor, por medo, por ira, por todas aquelas coisas que a gente falou lá no início. Essa senhora também não foi, porque ela morreu no parto, ficou preocupada, quem cuida da minha filha. E essa aqui também não foi, porque ela queria se divertir mais, ela estava pegada àquelas situações, eu ia morrer para quê? E esse aqui também não foi, nossa, eu sou tão poderoso, eu faço, eu aconteço, eu não vou embora. Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui agora.
E eles ficaram nesse campo que não é espiritual, mas também não é físico. E o que acontece? Eles têm o mesmo ator. Saca quando o Tony Ramos faz 2, 3, 4 personagens e a velhinha ali no supermercado tá com o guarda-chuva na cabeça dele, fala, seu safado, traindo a sua mulher, não sei o quê. Fala, não, minha senhora, esse é o personagem da novela, mas ela não consegue ver a diferença entre ele, o ator, e o personagem. Aqui é a mesma coisa. No mundo espiritual, no mundo em que não há um corpo físico, a gente vê o quê? Só a essência, só o ator. E o que acontece? Vamos supor que esse escravo, que eu vou chamar de personagem coadjuvante, ele morreu com muita raiva desse feitor que bateu nele, que é vingança, vingança absoluta. Então, ele morreu e ficou onde? Aqui, né? Ficou preso. Só que ele tem um outro personagem, seja lá qual for, o ator dele é outro. E quando ele olha para a nossa executiva, quem que ele vê? Ele vê o feitor e vem ficar junto com ela. No espiritismo, algumas pessoas chamam isso de obsessão complexa, porque não é nada simples. Ele não quer se vingar de qualquer pessoa, ele quer se vingar daquele feitor. E quando ele olha para nossa personagem atual, ele não a vê, ele vê o feitor, porque ele só vê aquele azulzinho ali, ele só vê o ator. E ele vem e começa a infernizar a vida dessa moça. E essa senhora aqui, que morreu, super preocupada, quem vai cuidar da minha filhinha que nasceu, desse filhinho que eu tenho no colo, ela também fica perto. Lembra que a gente falou da ressonância mórfica? E o feitor também, e a bailarina também, e o mago também, e fica essa gente toda aqui por ressonância, e todos os personagens coadjuvantes que eles tiveram junto com eles e que, por azar, não foram para o mundo espiritual, vem aqui e começa a influenciar a nossa personagem atual. E como se isso não bastasse, vem todos os antepassados femininos e masculinos dela com aquilo que não foi resolvido no passado. Então, quando o teu cliente chega até você, ele chega exatamente com esse emaranhado aqui, vertical e horizontal, misturado. E na herança genética, como é que eu vou trabalhar? Porque a herança espiritual vocês já aprenderam e muita coisa já foi dita e vai ser dita aqui. As leis do amor. Quais são as leis do amor? A necessidade de pertencer a um grupo ou um clã. A necessidade de equilíbrio entre o dar e o tomar nos relacionamentos. E a necessidade de hierarquia dentro do grupo ou do clã. São as 3 leis que o Hellinger fala. Por que lei? Porque não dá para ser revogada, gente. Igual a lei da gravidade, igual a lei da inércia, igual a lei da força. É uma lei, é assim que funciona. Ah, mas eu não acredito, eu não concordo, eu não acho que tem que ser assim. Tudo bem, a gente monta o sistema 10, 20 mil vezes e sempre a gente vê isso acontecendo. É assim que é. Ele não inventou essas leis, ele só descobriu, ele observou o sistema e viu que essas coisas eram assim, ponto. Então vamos falar um pouco mais dessa lei. A necessidade de pertencer ao grupo ou ao clã é uma coisa muito antiga, né? A gente se defendia lá na antiguidade exatamente por andar em clã, né? E tinham clãs amigos, clãs inimigos. A gente tem essa necessidade de estar no clã. E hoje em dia, graças a Deus, esse pertencimento tem aumentado, porque antigamente essa criançada não ia estar junto, né? Porque tem louro, tem negro, tem asiático, tem um ruivinho ali. Hoje em dia a humanidade está liberando mais, mas de qualquer maneira ainda há um regionalismo, ainda há um clã que é o teu clã familiar e o teu clã do trabalho. Tem aqueles grupinhos dentro do trabalho, tem uma empresa competindo com a outra, você veste a camisa
e tem essa necessidade do teu clã. E na hora que a gente encontra um parceiro de vida, um parceiro que faz parte do casal, fica bem complicado, porque a gente tem a necessidade de pertencer ao grupo e ao clã que eu pertenço, que eu nasci, e ele também. E a gente vai formar um novo clã, onde as regras têm que ser diferentes. Eu não posso falar, ih, tua família, hein? Vou te falar. Sabem nada de educação, né? Aquela gente, é a minha família que tá certa. E aí ele vem, o que é isso? Eu é que sei como é que faz, eu é que sei como é que é melhor. E começa porque há a necessidade de defender o meu clã. Eu não quero ser excluída da minha família, mas ele também não. Enquanto eu não parar de olhar para trás e estar aqui no presente, vai ficar muito difícil fazer parte de um casal. Esse é o momento em que eu olho para os meus antepassados e agradeço e os tomo no meu coração e falo, agora eu sigo a minha vida. Aliás, isso deve ser feito aos 14 anos de idade, né? Que é aquela idade da revolta, que eu começo a achar, ai, meu pai não sabe nada, minha mãe devia fazer assim, meu pai... E aí eu estou saindo completamente da hierarquia. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, quem pertence a esse clã? Né? Porque parece que as forças que trabalham nas constelações, elas se encontram para além dos limites da nossa compreensão normal, muito além. Né? Para muito além da compreensão tradicional de alma. É como se existisse uma alma maior que une os vivos e os mortos. Ou uma alma familiar que une os membros vivos e falecidos da família. E a gente pode realmente ver essa extensão da alma familiar quando a gente observa que somente determinados membros da família vão ser afetados e podem se enredar nos destinos de outros membros da família. Nem todos são afetados. Tem um que é mais sensível, um que olha para aquele morto ou para aquele passado com amor e acaba se identificando com ele. Então, vamos ver aqui quem está incluído nesse sistema. Primeiro, as crianças, incluindo os natimortos e os que morreram cedo e os abortos. Todos Hellinger chama de filhos não nascidos, natimorto que morreu cedo. Todos eles pertencem, eles não podem ser excluídos. Por exemplo, eu a vida inteira falei que era filha única, mas eu sempre soube que antes de eu nascer, a mamãe perdeu um filho, ela vivia contando que ela engravidou e que teve uma hemorragia e que foi horrível, que a minha gravidez, desde que ela soube praticamente desde o 3º mês, ela teve que ficar na cama até o dia do parto, porque ela não queria perder outro bebê, mas graças a Deus eu nasci, papapá. Então eu não sou a filha única, eu sou a segunda. Olha que diferença. E depois, quando eu tinha uns 7, 8 anos, o meu primo, né, veio morar conosco. E primeiro eu amava muito esse primo, né? Eu falo amava porque ele já faleceu. E segundo, a gente saía muito junto e para explicar, nossa, mas seu primo vive na sua casa, eu passei a chamá-lo de irmão. E ele me chamava de irmã e a gente se apresentava como irmãos. Então, eu não sou filha única. Eu tive uma irmã que não nasceu, mais velha que eu, e tive um irmão mais novo. Sandra, mas o Álvaro não era mais velho? Sim, ele era mais velho na família dele. Ele era o primogênito da família dele, da minha tia. E era o mais velho da família. Ele era o primeiro neto homem. Eu fui a primeira neta mulher. Mas quando ele chega na minha família, ele é mais jovem. Ele veio morar, embora não tenha sido adotado legalmente, né? Ele veio morar com a gente para estudar, para não sei o quê, e nunca quis voltar para casa. Ele sempre ficou aqui. Então nós éramos 3, nós somos 3. Hoje em dia eu estou a única viva, mas nós somos 3 filhos. Uma que não nasceu,
um adotado e eu lá no meio. Ser a filha do meio é muito diferente de ser a filha única. E esse sentimento, às vezes, é tão grande. Eu tive um paciente que ele tinha feito até cirurgia para redução do estômago e tal, e ele engordava, ele já não conseguia pesar na minha balança, porque minha balança ia só até 150 quilos. E quando a gente foi constelar, a gente viu que a mãe dele tinha feito vários abortos. Depois a gente descobriu que ela realmente tinha feito 5 abortos. E ele comia por todos os irmãos que não nasceram, mesmo sem ter ideia que isso tinha acontecido. Então eles estão no nosso sistema. Eles só precisam ser incluídos, ok? Quem mais? Os seus pais e seus irmãos. Eu acabei de falar, inclusive, os irmãos que não são biológicos. Os avós. Às vezes um dos bisavós e às vezes antepassados ainda mais antigos. Por quê? Porque eles tiveram um destino pesado. Eles foram traídos, eles foram assassinados, eles traíram alguém, eles mataram alguém, eles tinham um problema de alcoolismo. Qualquer destino pesado, eles morreram num acidente, são antepassados que vão aparecer. Tem algo muito mal resolvido ali. E todos, e isso é muito importante, quem proporcionou a vantagem dos membros acima referidos. Então, isso inclui particularmente parceiros ou sócios anteriores dos pais ou avós, assim como todos aqueles cujo infortúnio ou a morte trouxe à família uma vantagem ou um ganho. Por exemplo, papai namorou com uma menina lá e a menina achou que ela ia casar com ele e tal, não sei o quê, e nunca mais teve ninguém. Anos depois ele conheceu minha mãe, casou, eu nasci. E aí eu não consigo nunca ter um relacionamento. Todos os meus namorados vão embora, porque o papai foi embora e deixou aquela mulher. Eu honro ela, porque eu só nasci porque ela o perdeu. Ou o meu avô tinha um sócio e esse sócio morreu e deixou o meu avô muito rico. Mas aquela fortuna não pertencia a ele. Pertencia ao sócio também. E ele só tem aquilo porque o sócio morreu. É bem provável que eu perca muito dinheiro em sociedades. Então, é muito interessante essa situação. E vítimas de violência, de assassinato por qualquer membro da família. Seja eu a vítima, seja eu o algoz. Então, pessoas que tiveram antepassados que morreram em guerra, também vão aparecer aqui. Pessoas que tiveram antepassados com destino bem trágico, como escravos, ou pessoas que tinham escravocratas na família, por exemplo. Agora é de verdade, né? Os outros exemplos eram todos mentira. Mas na minha família, o bisavô, meu bisavô, avô da mamãe, ele tinha fazenda de cacau. Ele tinha escravos, né? Lutou na Guerra do Paraguai, deve ter matado gente, deve ter perdido soldados lá, ele era general na Guerra do Paraguai. Então eu trago isso para mim. E na família do meu pai, o meu bisavô paterno, ele era negro. Eu não sei se ele, eu acho que ele já nasceu na lei do ventre livre, mas com certeza a mãe e o pai dele eram escravos. Então, se de um lado eu tenho um que era senhor de escravos, na outra eu tenho o próprio escravo. Então, é lógico que isso me afeta profundamente, isso foi várias vezes trabalhado. Então, todos esses membros da minha família pertencem ao sistema. Então, vamos agora para o dar e o receber. Na realidade, a palavra é dar e tomar. Porque, por exemplo, me dá um copo d'água. Aí você me dá, eu pego o copo e fico ele na mão e não bebo. Eu recebi, mas eu não tomei. Tomar é eu pegar e ingerir água. Porque se eu recebo, mas não tomo, eu vou continuar com sede. E eu vou continuar achando que eu te dei mais do que recebi.
porque eu recebi, mas não tomei, eu não valorizei aquilo, eu não usei aquilo. Tem que haver um equilíbrio, com uma única exceção: de pai para filho, de pai para filha, de mãe para filho, de mãe para filha. Porque os nossos pais são grandes, eles são enormes, eles são gigantescos. Aquilo que eles nos deram, jamais nós vamos poder retribuir, que é a nossa vida. Mesmo que eles não tenham feito mais nada, eles já fizeram tudo o que eles precisavam fazer. E a gente não toma, né? A gente quer comprar barato. Muitas vezes a gente reclama disso, reclama daquilo. Meu pai não era assim, minha mãe não era assado, ele não era meigo, ele nunca me beijou, ela nunca falou que me amava, e fica cheio de mimimi. Para já. Né? Tudo que eles te deram foi a vida, e isso é o que basta. Ah, mas a minha mãe me abandonou lá na casa da roda e eu fui criada, sabe Deus por quê, que também me maltratou. Para, você sobreviveu a tudo isso, você está aqui, está na vitória. Para, recebe, toma. Não só recebe, mas toma a vida dos seus pais. Porque você recebe e não toma e fica cobrando ainda que eles façam algo mais, não vão fazer, você vai ser uma vítima da sua vida. Tá? Quando você inverte a posição, aí também é horrível. É você quem cuida dos pais. Ah, mas a minha mãe era muito doente. Ah, mas o meu pai vivia bebendo, eu ia pegar ele lá no bar. Não era tua obrigação fazer isso. Tá errado. Quem cuida dos teus pais são seus avós. Não, mas meus avós já morreram. Eles cuidam a si mesmo. A gente não falou que na alma da família ninguém morre, estava todo mundo ali presente, emaranhado. Deixa que eles cuidem. Eu sei que a sociedade te cobra o contrário. Mas se você inverter, você nunca vai olhar para a tua vida. Você está olhando para trás. E para trás tem o quê? Mais morte ou mais vida? Mais morte. Tem um monte de gente morto. A vida está na tua frente. Você tem que olhar para frente. Eu sei que a gente é cobrado de outra forma. Mas observe que imagem grotesca é essa do filho cuidando do pai. Ah, Sandra, mas o meu pai tá velhinho e preciso. Meu pai tá velho. Meu pai tá com câncer no momento. Meu pai tá precisando dos meus cuidados. E eu cuido. Se eu pudesse, eu pagava uma cuidadora. E para ele eu só daria o amor. Os cuidados deixava com a cuidadora. Se você tiver como fazer isso, isso é a melhor opção que você tem. Cuida da tua vida e paga alguém para cuidar do seu pai. E esteja com ele para dar amor, para dar carinho, para dar atenção. Mas se você for fazer por ele, faz de uma forma desprendida, só por amor e não por obrigação e não por retribuição. Porque isso vai te tirar do teu lugar, ok? Isso é fundamental para a tua vida. O dar e tomar é muito lindo entre o casal, né? Olha que imagem fantástica, né? Anos e anos depois, e eles continuam dando e tomando e se alegrando com isso. Mas é importante também dar e tomar no negativo. Se você sofre uma ofensa, não passa a mão na cabeça e diz que está tudo bem, não. Você tem que retribuir essa ofensa. Um pouquinho menos, para que a coisa acabe paralisando. Mas você não pode sofrer ofensas e deixar por isso mesmo. Porque senão você fica muito grande e a gente precisa ter o mesmo tamanho do nosso parceiro. E aí vamos falar da hierarquia, porque aqui você vai entender bem essa coisa do tamanho. Aqui a gente está vendo uma árvore familiar nobre e que mostra toda a nobreza e toda os antepassados desse pessoal, mas a hierarquia a gente vê muito claramente na igreja, né? Porque nas organizações, exército, nas organizações militares em geral, marinha, aeronáutico, tem as patentes, tem a hierarquia que você tem que obedecer. E na família também, olha que bonitinho, adorei essa foto. Você vê que a mais velha é uma menina.
E o mais velho, o segundo, é um rapazinho, até meio externo, né? Eles têm prioridade. O pai não pode pegar e botar a menina para trabalhar, para cuidar dos outros, e o menino para cuidar da lavoura ou para ser padre. Não, eles têm a prioridade. Se eles quiserem estudar, eles têm que estudar. Primeiro ela, depois ele. Ela é a primeira, se esse for o primeiro casamento deles, né? Agora, quem que precisa de mais atenção? A pequenininha. Você vai dar comida na boca daquela mocinha? Não, você vai dar comida na boca dessa menininha. Os mais novos precisam de mais atenção, mas os mais velhos têm prioridade. E isso funciona também nas empresas, tá? Então, a terapia regressiva sistêmica, ela trabalha com a técnica que a gente usa normalmente, mas na hora que a gente chega lá na causa, a gente vai buscar equilibrar todo o sistema, utilizando as leis do pertencimento, do equilíbrio e da ordem. E qual é o benefício disso? Primeiro é evitar o retorno de sintoma, pois todos os envolvidos estão em harmonia. Então vamos lembrar lá, eu trabalho numa regressão e vejo que o cara foi um capataz e falo, olha, isso já passou, naquela época era assim, se acreditava nisso, pode ir para o mundo espiritual. O que você aprende com isso? Ah, eu aprendo isso, aprendo aquilo. Mas eu não trabalho aquele escravo que perseguiu o capataz. O que vai acontecer? A pessoa vai continuar a ter alguns sintomas. Pode não ter aquele que a gente trabalhou, mas vai ter outro. Se eu trabalhar todo o sistema, a coisa fica muito melhor. Eu trabalho a dor daquela mulher que morreu do parto, trabalho. Mas se eu não trabalhar o marido que também ficou triste, os filhos que também ficaram órfãos, se eu não trabalhar todo o sistema, pode ter um retorno de sintoma. Então, um dos benefícios é a gente evitar o retorno de sintoma cuidando de todos os envolvidos. Outra coisa é para equilibrar também o sistema atual através da harmonia e do entendimento das leis do amor. Muitas vezes o cliente não conhece essa lei de hierarquia, de ordem, de pertencimento, não conhece como é que equilibra, e ali ele aprende isso que vai fazer para a vida dele atual. Outra coisa são aqueles clientes que têm dificuldade de regressão, que vão poder ver o seu tema representado por outras pessoas que nem o conhecem. Então, não há qualquer dúvida, porque falam frases assim, que ele falou, que ele pensou e que talvez ninguém conhecesse, e a pessoa que está fazendo a representação traz isso à tona. E por último, os clientes que estão paralisados, porque é muito difícil encarar um determinado tema ou personagem passado, vão poder se beneficiar da presença do coterapeuta. Então, gente, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui o meu e-mail, tem também o meu WhatsApp. Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem mandar para mim, estou à disposição. Agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês, o interesse de vocês e espero que vocês possam ler algumas coisas do Bert Hellinger. O livro que eu mais recomendo é o Ordens da Ajuda. Eu acho que todo terapeuta, todo ser humano deveria ler esse livro, porque muitas vezes a gente, no desejo de ajudar, a gente extrapola essas leis, ok? Um beijo enorme e parabéns por ter estado nesse congresso maravilhoso.